Nós declaramos então, Pai, em nome de Jesus, que nós vamos cumprir o nosso propósito. Somos uma igreja influente. Somos uma igreja influente na sociedade da região do Barreiro. As portas do inferno não podem prevalecer sobre nós. O inimigo está debaixo dos nossos pés, porque nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O teu sangue nos cobre, a tua glória nos reveste, o teu poder nos capacita, a tua graça sobre nós, Pai, nos habilita a fazer coisas sobrenaturais, surpreendentes, porque não vem de nós, vem do Senhor, e isso é dom de Deus. Não queremos, ó Pai, consagrar a nossa vida espiritual. Não existe separação em espiritual e secular. Tudo é um só. Tudo é um só. E tudo é para ti. Seja dentro da igreja, seja fora da igreja, na escola, na faculdade, no trabalho, dentro de casa, em qualquer área de atuação, dentro da sociedade, eu declaro, aonde estiver um membro da igreja, Verbo da Vida Barreiro, essa pessoa será influente, porque existe uma promessa sobre nós, de que somos cabeça e não cauda. Existe uma promessa sobre nós, de que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Existe uma promessa sobre nós, de que agindo o Senhor em nossas vidas, quem impedirá? Declaramos nessa noite que o Senhor é o nosso pastor, e nada vai nos faltar, nada vai faltar nessa obra, nenhum recurso vai faltar nessa obra. Chamamos à existência provisões financeiras, e nós te agradecemos pela fé, por cada provisão financeira que vai chegar nesse altar. Pela fé, Pai, eu te agradeço por cada membro dessa igreja prosperando financeiramente, porque chegou uma nova estação. Pela fé eu te agradeço, ó Pai, cada membro dessa igreja, em nome de Jesus, crescendo profissionalmente, porque chegou uma nova estação. Não adianta mudarmos o espaço físico, o que importa é a mudança interna de pessoas. E eu declaro pessoas mudando de dentro para fora, por causa da palavra do Senhor que é semeada, por causa da palavra do Senhor que é lançada. Pai, pela fé eu te agradeço por novos trabalhadores, por novas pessoas, Pai, que irão chegar e botar a mão no arado e fazer a diferença no reino. Oh, aleluia! Pela fé, ó Pai, eu te agradeço em nome de Jesus por salvação nos nossos cultos. Joelhos se dobrando e a língua confessando que Jesus é o Senhor. Que Jesus é o Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai, é para influenciar vidas. Estamos aqui para influenciar vidas. A graça do Senhor está liberada sobre nós. Os céus nunca se fechou sobre as nossas vidas. Nós nos consagramos para esse novo tempo, para essa nova face. Eu declaro cada pessoa, cada voluntário que serve ao Senhor dentro dessa igreja, sendo sensível à voz do Espírito Santo. Oh, aleluia! Eu declaro aquilo que te prendia, vícios, prisões, cadeias, caiam por terra hoje, agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque existe um novo vindo da parte de Deus em sua direção.
porque existe um novo de Deus vindo em sua direção. Agarre a isso. Agarre a isso. Obrigado, Pai. Obrigado. Chamamos à existência milagres. Chamamos à existência milagres. O sobrenatural nos invadindo cada vez mais. Porque escolhemos nos unir ao Senhor. Porque escolhemos nos unir ao Senhor. Aleluia. Você pode erguer suas mãos. Você pode erguer suas mãos. Da sua boca pode sair um cântico novo. Da sua boca pode sair gratidão ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Ao Rei Jesus. Aleluia. 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 Exalte ao Senhor. Exalte ao Senhor. Exalte ao Senhor, porque Ele é bom. A honra, a glória, a força e o poder somente a um, Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Irmãos, vocês estão preparados para receber a palavra de Deus? Vocês estão preparados para receber a palavra de Deus? Com muita honra, nós vamos aplaudir o nosso pastor, pastor Viriato. Obrigado. Obrigado, vocês são fantásticos. Oh, glória a Deus. Irmãos, eu nem preciso falar o tanto que eu estou feliz. Eu preciso contar para vocês a história dessa casa. Eu sei que a maioria não sabe. Aqui hoje está sendo concretizado uma promessa de Deus. Uma promessa de Deus. Há 7 meses atrás, nós estávamos passando de um 2020 muito atribulado, né? Um 2020 onde o mundo estava completamente desnorteado. E nós entrávamos num 2021. E naquele final de 2020, início de 2021, o nosso Pai maravilhoso, Ele nos deu uma palavra. Põe o pé que eu ponho o chão. Isso aconteceu há 7 meses atrás. Irmãos, e teria sido muito mais fácil para nós se nós procurássemos um prédio jamais pronto. Se nós procurássemos um prédio jamais resolvido esteticamente e em toda a sua conjuntura estrutural. Mas Deus mostrou esse prédio aqui. E Deus não faz nada, Ele não faz nada sem um propósito. Eu não sei se você sabe, a grande maioria não deve saber, que esse prédio, ele foi projetado por Deus lá na eternidade para ser uma igreja. E ele era um prédio feliz, um prédio muito feliz. Era um prédio que chamava atenção aqui nessa região do Barreiro. Todo mundo que passava na porta falava, que prédio maravilhoso, que coisa linda. Mas de repente a influência de Satanás na vida dos homens começou a soprar no ouvido dos homens e eles decidiram que esse prédio não seria uma igreja. Eles nem sabiam que deveria ser. E eles disseram que esse prédio vai ser uma casa de jogos, um local de jogatina, um cassino, um local de bebedices, de vícios. E esse prédio começou a se entristecer, porque ele sabia que o chamado dele não era para ser um local de vícios e bebedices. Irmãos, Deus tem um projeto para a vida de cada pessoa, e o projeto dele é ser vencedor. Ele quer que cada pessoa obtenha vitória junto com ele.
Mas acontece que os homens, a influência do diabo, a influência dos homens na vida de muitas pessoas desvirtuaram o projeto original de Deus na vida das pessoas. E muitas pessoas então começaram a se afastar de Deus, pessoas que tinham todo um projeto lindo, maravilhoso, que quando nasceram os pais falaram: que criança maravilhosa, que criança linda. E realmente era linda e era maravilhosa. Mas assim que começou a vir a influência dos homens, a influência terrível que opera nesse mundo, elas começaram a se afastar de Deus e foram se tornando feias, e entendam o feias. Foi o que aconteceu com esse prédio. Ele começou a se tornar feio, degradado. Ele foi açoitado pelo tempo, assim como existem muitas pessoas que estão vivendo uma vida afastada de Deus, estão sendo açoitadas pelo tempo. Esse prédio começou a enferrujar, ele começou a ficar cada vez mais acanhado. Os homens começaram a fazer aqui dentro coisas terríveis de degradação. As estruturas começaram a enferrujar. Toda a parte estrutural do prédio começou a sofrer. Irmãos, quantas vidas estão assim no mundo hoje? Passando exatamente esse mesmo processo de degradação, de deterioração. Porque no íntimo da pessoa, o Espírito, o sopro de Deus está lá mostrando para ele: você é um filho de Deus, você não nasceu para viver na sarjeta. Você não nasceu para viver deteriorado, você não nasceu para viver sofrendo, você nasceu para ser vitorioso em Deus. O Espírito dentro da pessoa almeja por isso. Então, quando Deus mandou que nós procurássemos um local e nós chegamos em frente a esse prédio, era terrível o estado dele. Só de lixo dentro dele, nós tiramos quase 3 caminhões de lixo. Foram muitas caçambas de lixo. E depois começamos a analisar. O projeto original de Deus era ser igreja, mas estava todo degradado, transformado, modificado para outros fins que não aquele para qual a pessoa nasceu. Irmãos, quantas pessoas nós conhecemos que estão vivendo um projeto completamente afastado daquele de Deus? Quantas pessoas, irmãos, que parecem até que estão bem firmados, que os passos estão bem firmados, mas estão vivendo em sofrimento, em depressão, em angústia, em tragédia de vida. E nós entramos aqui para dentro. Aleluia. E começamos a orar. E começamos a orar, e Deus começou a mostrar. Existe uma estrutura ali, que ela está enfraquecida, ela tem que ser fortalecida. Existe uma determinada parede que precisa de ser mudada. Existe a parte de esgoto, a parte de engenharia, a parte de águas, que precisa de ser renovado, corrigido. E nós gastamos 7 meses. Eu não sei se vocês sabem a respeito de gematria, mas o número 7 é o número da perfeição de Deus. O 7 é a perfeição de Deus. Então, por obra dele, 7 meses foi o tempo que nós passamos preparando esse lugar. E ele começou a sorrir de novo. Ele começou a sorrir de novo. Ele começou agora a poder se mostrar para todo mundo que passa aí na porta, falando: sabe aquela pessoa que nasceu com um projeto de Deus e que teve a vida transformada pelas circunstâncias e que se perdeu no meio da caminhada, mas agora eu reencontrei o meu destino, que é ser de Deus. Deus é bom, irmãos. Deus não deixa ninguém sem a sua assistência. Aleluia. Sem o seu amor.
É muito interessante, irmãos, como que Deus age nas mínimas coisas. Então eu quero que vocês compreendam que esse prédio é a razão da nossa missão, não no bairro Barreiro. Nós não viemos para um bairro, nós viemos para uma região chamada Barreiro. Nós temos uma missão, irmãos, que é alcançar 600 mil pessoas. Você está preparado para isso? Porque vai ser assim. Esse prédio, essa transformação, igual fizemos nesse prédio, é que nós vamos fazer nas vidas que estão perdidas por esse barreiro afora, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão impedidas de se mostrar naquilo que realmente são, porque estão totalmente degradadas pelo mundo. E o chamado para nós é esse: abraça, transforma, enche com a palavra de Deus, faz com que a pessoa tenha novamente dignidade, a mesma dignidade que Deus a gerou para ter. Essa é a missão dessa igreja. E muitos vão dizer assim: irmãos, eu quero que você olhe para o chão. Olha para o chão. O carpete já está aí? Olha para cima. O forro já está aí? As paredes pintadas. Oxe, glória a Deus. Nós vamos precisar de mais 2 ar-condicionados ali. Nós vamos precisar de toda uma série de coisas. Mas é assim que Deus opera na vida das pessoas. A pessoa chega daquela situação de degradação que ela estava, ela reencontra com o Senhor, e a partir de então a palavra começa a operar na vida dela. Ela vai sendo reconstruída aos poucos. Por isso que Deus não nos entregou esse prédio já todo pronto, não, irmãos, porque esse prédio é exatamente o simbolismo daquilo que é o nosso trabalho. Trazer as pessoas para Cristo e, junto com elas, em amor, e transformando tudo aquilo que era errado e naquilo que vai ficar lindo. Nós vamos gerar pessoas lindas para Cristo. Lindas. Lindas. Eu não sei se vocês notaram, tem uma pessoa que tem nos ajudado fantasticamente, aliás 2, aliás 3, 4, são tantas pessoas, mas a Lorena me perguntou: Lorena, está aí? Ei, Lorena, você me perguntou se era para tirar a caçamba, né? Se era ontem ou segunda. Eu falei, ela não está cheia ainda, deixa ela aí, não é? Mas Deus me mostrou que essa caçamba aqui é simbolismo, porque nós vamos tirar o lixo que está dentro das pessoas e jogar lá fora. Jogar lá fora. Limpá-las perfeitamente. Com o quê? Com a palavra de Deus. Com a palavra. Essa é a nossa missão, irmãos. A palavra de Deus sendo pregadas a 600 mil pessoas. Vocês estão comigo nisso? Glória a Deus, é a missão dessa igreja. Só que eu tenho uma notícia para dar para vocês. Agora a obra vai ficar do jeito que está. Aqui embaixo não mexe mais nada. Por quê? Porque quando eu pedi ao Senhor, lá onde nós estávamos, lá nós podíamos fazer 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos, 5 cultos, qual o problema? Mas eu pedi ao Senhor um local para as nossas crianças. Eu falei, Pai, eu quero um local bem grande para as nossas crianças. E esse local todo aqui em cima é delas. Tudo isso aqui é delas. Só que agora nós temos que começar a construir as paredes das salinhas, o chão, a pintura, a brinquedoteca para elas, o local do lanche. Nós temos que preparar agora tudo com o maior primor. Então essa igreja agora, para nós ficou boa, amém? Para nós cultuarmos o Senhor está mais que boa, mas agora nós vamos cuidar das nossas crianças, amém? Então, o seu dízimo, a sua oferta que você entregou aqui hoje, já está destinado para lá, para a igreja de crianças. Muito em breve, ao que vocês entrarem ali, vocês vão ver um logo bem em cima ali, ó. Igreja de Crianças, Verbo da Vida. Foi o que eu pedi a Deus, ele falou, agora você faça. O lugar está aí. Só que eu não faço sozinho.
E vocês pegam rápido, eu sei disso. Então eu sei que vocês vão pegar comigo nisso. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Já falei sobre o prédio, agora eu quero falar um pouco, vou começar a pregar. Amém? Você pode abrir comigo lá em Ageu 2? Aleluias. Deus me deu uma palavra a respeito desse novo tempo que começa hoje aqui neste lugar. Deus me mostrou em Ageu 2, a partir do verso 1. O título aqui na minha Bíblia é A Glória da Casa Reedificada. E Deus mostrou assim, Ageu 2, verso 1. No 21º dia do 7º mês, a palavra do Senhor foi comunicada por intermédio do profeta Ageu, dizendo: formulai a seguinte indagação ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo. Dentre todos vós, os sobreviventes, quem se lembra de ter visto este templo em sua primeira glória? Você se lembra da nossa casa? Estava prontinho, não estava? Piso, parede, tudo lindo, maravilhoso, não é? Quem se lembra? Comparado ao primeiro, não é como nada o que vossos olhos contemplam agora? Olha só, não tem pintura, não tem o carpete, não tem o piso, não tem muita coisa, não tem o forro. Todavia, diz o Senhor, coragem! Coragem, Zorobabel, coragem, sacerdote Josué, filho de Josadaque, esforçai-vos todo o povo da terra, exorta o Senhor, e trabalhai com dedicação, porquanto eis que eu estou convosco. O Senhor está no meio de nós. Ele está conosco. Muito mais do que aqui, entre essas cadeiras, Ele está dentro de nós. Verso 5, esta, pois, é a aliança que estabeleci convosco. O meu Espírito está presente entre todos vós. O Espírito do Senhor está presente em nós. Vou repetir, irmãos. O Espírito do Senhor está presente em nós. Isso não é pouca coisa, não. É Deus em nós, a esperança da glória, é Deus em nós. Vejam só, esse templo, que é o nosso corpo, está sendo habitado por Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele está dentro de nós. Isso quer dizer que o poder de Deus habita em cada um de nós, irmãos. Não temais. Assim promete o Senhor dos Exércitos, muito em breve, e você escreva isso para se recordar, muito em breve, eu farei tremer os céus e a terra e o mar e toda a terra seca, farei com que as nações estremeçam, e eis que elas trarão para cá os seus tesouros, e encherei essa casa de glória. Porquanto toda a prata e todo o ouro a mim pertencem. O ouro e a prata do Senhor vão aparecer milagrosamente aqui. Vai aparecer no seu bolso. Você vai receber do Senhor ouro e prata para que essa obra seja completada. Se você crer no Deus Todo-Poderoso, que tem todo um projeto para este lugar, e tenho certeza disso, e que esse projeto está se cumprindo, e vai sim ser completamente encerrado, completamente, perfeitamente feito. O recurso virá do seu bolso e do meu bolso, porque o Senhor, Ele é o dono da prata e do ouro, e aprove a Ele
Que nós sejamos o povo mais próspero da terra. Você toma posse disso? Viva isso com profusão, irmãos. Eu vivo isso. Eu vivo. Eu digo todos os dias, eu sou mais que vencedor. Eu caminho, os meus passos são em triunfo. Por quê? Quem diz isso é o Senhor, e eu creio nele. E se ele diz que eu sou assim, eu sou, e acabou. Não tem essa história de, ai, coitadinho. Irmãos, eu sei disso, sabe por quê? Muitos anos eu vivi cantando, ó Senhor, eu sou pobre e necessitado. Eu vivi cantando isso muitos anos e minha vida não avançava. Mas quando eu descobri que eu não sou pobre e necessitado, que eu sou filho do rei, e que ele me ama e tem para mim todas as coisas, eu passei a caminhar em triunfo. Vejam bem que não é soberba, não é orgulho, exaltação, mas é triunfo vindo do Pai, porque ele é o meu Pai. Eu digo isso, irmãos, eu sou filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E você também. Então você não tem por que viver uma vida menor do que de filho de Deus. A não ser que você não queira ser. A não ser que você diga assim, não, eu quero ser pobre e necessitado e miserável na terra. Porque o que você declarar vai ser. Mas se você tomar posse da bênção e dizer, eu sou filho do Deus vivo, eu sou filho do Senhor dos Senhores, Ele me ama, eu sou co-herdeiro com Cristo das heranças eternas, e eu já caminho na terra em triunfo, você caminhará em triunfo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Portanto, o esplendor deste novo templo será ainda maior do que o antigo. O esplendor. Qual o esplendor? Ah, eu quero o templo mais lindo do Barreiro para mostrar para todo mundo. Ai, que templo lindo que nós temos. Não, é o esplendor da glória de Deus transformando vidas. É o esplendor da glória de Deus, das pessoas passando de carro, passando na porta e sendo tocados pelo Espírito Santo e entrando pedindo, eu preciso de salvação, me apresenta Jesus. Esse é o esplendor dessa casa. Essa é a comissão que está sendo dada para nós hoje. Nós sermos aqueles que levam a palavra de Deus com poder para o povo. Nós temos que começar a amar as pessoas, amar realmente. Porque as pessoas estão morrendo, irmãos. As pessoas estão sofrendo, completamente desnorteadas, sem saber qual a direção, sem saber o caminho, bombardeadas por uma mídia que a cada dia as joga mais no buraco. Porque a mídia só fala de morte, de destruição, de tiro, de confusão, de facada, de tal, de briga, de política, de coisas que... E as pessoas vão se enchendo disso. Vão se enchendo disso. Só que isso só leva as pessoas para um estado de autodestruição. E o que o diabo deseja? Nosso Deus é um Deus de caráter. Quem viu a live que Gidiane fez na terça-feira com Janaína Borba? Ela disse que quanto mais a gente se relaciona com Deus, mais nós conhecemos o seu caráter. Sabe o que é caráter? Caráter vem de uma palavra grega, chama carax. Carax é um instrumento usado para se gravar na pedra. Ou seja, aquilo que é feito com um carax, na pedra, não tem como apagar. Esse é o caráter de Deus, é um caráter de profundidade. O que Deus fala, Ele falou e acabou, Ele não volta atrás, Ele não muda. Então nosso Deus é um Deus de caráter. Ele falou, o meu povo é mais que vencedor. E o diabo quer deixar isso? Não, o que ele quer fazer? Não, eu tenho que destruir esse povo. Então ele começa as suas influências, porque o diabo é apenas uma influência, irmãos. O diabo é um espírito caído que gera influência na cabeça das pessoas. Ele vai soprando. Irmãos, quantas vezes que eu estava aqui e o diabo falava comigo assim, paga esse título agora, paga isso aí agora, eu quero ver. Se eu não tivesse uma firmeza, uma fé fundamentada na palavra de Deus, eu ia
como muitos permitem, falar, Jesus Cristo, o que eu faço agora? Isso é falar assim, meu Deus, você não tem poder nenhum, porque como que eu vou resolver o meu problema amanhã? Chegou o momento do povo de Deus saber quem ele é, irmãos. Eu sou vencedor agora, nesse instante, daqui 1 hora e a minha vida inteira. Não tem impossíveis para aquele que crê no Senhor. Basta a gente ter uma fé firmada nele e não abrir mão dela. Mas pastor, como é que eu faço para aumentar a minha fé? Veja bem, a medida de fé. A fé vem pelo quê? Ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, como que eu aumento a minha fé? A medida da minha fé vai ser a medida com que eu declaro a palavra de Deus para mim mesmo. E eu vou me enchendo dela, eu vou me enchendo dela, eu vou me enchendo dela, e a minha fé vai aumentando. E eu vou declarando a palavra. Então, você lembra de Jesus? O diabo falou assim, se você é filho de Deus... Jesus respondeu com o quê? Com a palavra. Com a palavra. Quando o diabo vier com as suas mazelas, com as suas trapaças, tentando trazer para qualquer um derrota, destruição, medo, fragilidade, você não é capaz, você é doente, você é sofredor. Quando o diabo vier com isso, sabe o que você responde com ele? Está dito na palavra, e responde na palavra. Sabe por quê? Ele vai fugir de você correndo e falar, ali eu não volto, que ali existe um povo de fé. Irmãos, o grande problema, e eu vou dizer, não é problema do mundo, o grande problema da igreja é que a igreja muitas vezes está querendo um relacionamento com Deus igual uma ligação de celular. Sabe aquela ligação que chega quando você está no trânsito? E você olha assim e fala, não, eu tenho que atender porque é importante, mas eu estou no trânsito. Fala rápido que eu estou no trânsito. Muitas vezes eu estou querendo um relacionamento com Deus assim, pai, fala rápido que eu tenho mais o que fazer. Isso não é relacionamento. Então, quando a gente chega para Deus, e Deus está querendo derramar sobre nós a bênção dele, a direção segura, e muitas vezes a gente quer uma ligação de celular rápida com o pai, aí o que o diabo fala? Eu entro nessa ligação. Eu entro nessa ligação porque ele não conhece nem o Deus que ele serve. Então, esse tem sido a grande tragédia da igreja há muito tempo, talvez desde a criação. E qual que é o nosso papel hoje, irmãos? Nós já avançamos tanto no conhecimento da palavra. Veja só, aqui neste lugar se reúne uma escola chamada Rema. Quem aqui conhece o Rema? Levanta a mão. Oh, glória! Quem não conhece? Levanta a mão, por favor, não tem problema. Pode levantar. O Rema, o que ele faz? Ele pega aqui essa palavra e expõe de uma forma clara, de uma forma correta. Ele pega a palavra naquilo que a gente não compreende e fala, é assim. Quando eu fui fazer o Rema, eu era um homem soberbo, que eu achava que eu conhecia a palavra. Afinal de contas, 15 anos ministrando a palavra, eu sei essa palavra de cor e salteado. Eu fui numa aula demonstrativa do Rema, e chegando lá, eu olhei e falei, quero saber o que esse povo tem para me ensinar. Eu tenho que ensinar para eles. Soberbo, orgulhoso. Quando começou a falar as coisas que estavam na palavra, eu falei, a Bíblia deles é diferente, na minha não tem isso. E eu fui lá e tinha, eu não conhecia. 15 anos pregando a Bíblia e lendo a Bíblia, eu não conhecia muitas e muitas passagens e o porquê delas. Então nós já avançamos tanto no conhecimento, nós temos todas as ferramentas de Deus para a gente avançar no relacionamento com Ele. Para que Deus quer esse relacionamento conosco? Para que nós vivamos naquela medida que Ele planejou para nós, de filhos. De filhos. Irmãos, nós não podemos ter esse relacionamento com Deus raso, não. Imagina, você está morrendo de fome. Eu digo morrendo mesmo, de fome. E você é convidado para um banquete
naquele banquete está servido todo tipo de iguarias e comidas. Você tem o direito de se assentar ali e comer o quanto você quiser de tudo. Se você apenas fizer uma provinha de um pedacinho de comida, você vai matar sua fome? Vai? Não. Faltou comida? Não. O que faltou? O quê? O desejo, a liberdade de se alimentar de tudo. Então, nenhum de nós hoje, como igreja, podemos falar assim. É engraçado, eu estava lendo o livro do Capps, ele escreveu assim, que muitas vezes ele vê cristãos falando assim: pai, por que você não fala comigo? Pai, eu tenho pedido tanto para o Senhor falar comigo, o Senhor não fala comigo. Por que Deus não fala comigo? Olha, Deus, Ele não só fala como está falando, toda hora, todo momento, tudo que Ele tem para dizer para nós está aqui. Tudo o que nós precisamos para uma vida segura, para uma vida de sucesso, de abundância, uma vida de plena saúde, está aqui. Basta que nós nos apropriemos dessa palavra, que é o quê? A palavra de Deus. E vivamos na total bênção da palavra, na total proteção de Deus, no total provisão, alcance de Deus. E é isso que nós temos que ensinar para o mundo lá fora. Mas como que eu vou ensinar se eu não vivo? Então, irmãos, nós que somos a igreja da fé, já passou do momento da gente cumprir o nosso chamado aqui na terra. Qual que é? Conhecer a Deus, se relacionar com Ele em todo momento e fazer a vontade dEle. Qual que é a vontade de Deus para nós? Qual que é a grande comissão? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a grande comissão da igreja. Esse é o porquê de tudo isso. Esse é o porquê desse local, esse é o porquê desse templo, esse é o porquê de nós nos reunirmos, porque receber as pessoas, cuidar delas e as enviar para o mundo. Para quê? Para que o evangelho seja levado a todos os cantos da terra. Uma das formas que Deus me mostrou é com as crianças. Certa vez eu estava dando aula no presídio e estava orando pelos presos e Deus falou comigo: se nós cuidarmos das crianças, não será preciso presídios. E eu entendi, a base é a criança. A criança, ela tem que ter a igreja como um local desejado. A criança tem que ter a igreja como um lugar assim que ela chega e fala: pai, está na hora do culto, vamos, filha, o clube está jogando aqui o futebol, pai, para com isso, depois você vê lá os gols no Fantástico, mas agora é culto. Nós precisamos disso, de ensinar as crianças, e olha que elas já pegaram, tá? Elas estão bem, avançando a cada dia. Então, uma das formas dessa igreja operar é através das crianças. E a outra forma é de um povo completamente ciente de quem é em Cristo e realizando a vontade do Senhor. Glória a Deus por isso, irmãos. Aleluia. Olha, tudo que nós precisamos é conhecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus a todo momento. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando Deus me mostrou esse local, eu comecei a orar, e orar, e orar, e orar, e pedir direção, e começou a formar dentro de mim uma imagem. É isso que acontece quando a gente ora. Forma uma imagem, começa a formar, a princípio distorcida, e você vai orando, e Deus vai aperfeiçoando aquela imagem, e vai aperfeiçoando, de repente, você já começa a ver perfeitamente. Eu hoje, e eu creio que muitos irmãos também, tá? Conseguem olhar aqui, já tudo pronto, tudo pintado, tudo com forro, tudo resolvido, ali fora, aquela fonte luminosa borbulhando água para cima, aquela cascata que vai ter ali, muitos casamentos acontecendo, eu já consigo ver tudo isso. Sabe por quê? Porque formou dentro de mim. Mas por quê? Porque eu orei, e pedi, e Deus vai mostrando, e a cada dia, aquilo
que vai se formando dentro de nós com a oração, aquela imagem, de repente ela faz e se torna natural. Assim também com as nossas vidas. Eu pergunto hoje é um primeiro dia e a bênção está sendo derramada, irmãos. Pode ter certeza disso, toma posse. O que você quer do Senhor? O que você quer? Para o Senhor não há impossíveis. Eu vou dizer para vocês, no dia 31 de dezembro, quando o Senhor falou para colocar o pé, nós tínhamos acabado de gastar um dinheiro fazendo a nossa passagem de ano e tal, e tudo mais. Tal. A igreja não tinha caixa, o tesoureiro está aí, pode confirmar. Não tinha nada. Não tinha. Se fosse olhar com os olhos naturais, Senhor, mas nós não temos recursos. Você ora, e ele fala, já chegou. Já chegou, não vai faltar. Eu pergunto, quem que é a igreja? É esse local físico ou você? Então, se você deseja, o que você precisa? Eu quero uma casa para mim morar. Começa a formar essa imagem dentro de você e ora. Mas não pede uma casinha no meio do barranco caindo, não. Pede logo uma casa. Eu quero ter 5 filhos, então eu quero um quarto para cada filho, mais um quarto para mim, eu quero uma copa, eu quero uma cozinha, eu quero uma garagem e eu quero 2 carros. Começa a pensar grande, irmãos. Pastor, você só fala de materialismo. Não, estou falando de fé. Estou falando de fé. Começa a formar. Eu quero entrar na faculdade. Eu quero formar. Eu quero casar. Eu quero ter filhos. Eu quero ir para missões. Começa a formar aquilo que é o seu desejo. E creia no Senhor. Ore com fé. Declare a palavra. E a cada dia, aquilo que está sendo formado dentro de você, de repente, chegou. E nós temos muitos casos aqui hoje. Eu podia chamar pessoas aqui na frente para dar testemunho. Olha, o apartamento que eu queria, de repente, plum, é seu. Mas eu não tinha condições, mas é seu. Aleluias! O nosso Deus é um Deus de poder, irmãos. E além de ser o Deus Todo-Poderoso, lembre-se, Ele é o seu Pai, amoroso. Como é que o pai trata o filho? Qual pai que quer mal ao filho? Vou contar um caso para vocês. Eu estava orando e falei assim, pai, por que o senhor não me entrega já o negócio já mais pronto, pai? É complicado. Tá. Imagina que você tem um filho pequeno. Ele fala assim, pai, me dá uma Ferrari. O pai dá? O pai tem condições de dar. Uma não, 500. Mas ele fala, se eu colocar uma Ferrari na mão do meu filho nesse estado, ele não sabe nem ligar. Então eu vou te dar um velocípede. Aí você começa a pedalar aquele velocípede. E vai crescendo. No conhecimento do seu pai, ele vai te ensinando. Cuidado que o velocípede pode cair, você pode machucar o joelho. Não é assim que o pai age? Aí, de repente, um patinete. Olha, já ficou mais... Depois uma bicicleta. Depois, uma motinha, uma 50, né? Depois passa para uma 125, uma 500 e já pode entregar um carro. Porque aí o filho já está habilitado. Aliás, bem antes na moto. Quem anda de moto sem carteira, ó, está errado, viu? E quem anda de moto e avança sinal, pode ser até como é que chama? Que entrega comida? Pode ser até do iFood, mas está errado, tá? Ah, mas vai esfriar a pizza que eu estou levando, mas sinal vermelho é para parar. E motorista também. Mas o pai, ele vai tratando o filho de acordo com o crescimento do filho. Então, ele já não nos dá tudo pronto, porque é preciso que nós também cresçamos em experiências com ele. Para quê? Para que nós o reconheçamos. Ele é o Deus Todo-Poderoso e ele é o meu pai. Você sabia que Deus se queixou para Moisés? Moisés, eu aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó, mas pelo meu nome, o Senhor
Todo-Poderoso, eu não lhes fui perfeitamente conhecido. Porque Moisés estava conversando com Deus. Vocês já pararam para ver a conversa com Deus? De Moisés com Deus? Papai, fala uma coisa. O Senhor me chamou para tirar esse povo do Egito, mas desde que eu apresentei a Faraó, só tem piorado, pai. Só tem piorado. Vem cá. O Faraó tem afligido eles mais ainda. E não estou vendo você fazer nada não, hein, pai? Aí o Senhor fala assim, Moisés, é o seguinte, eu apareci a Abraão, Isaac e Jacó como Deus Todo-Poderoso, e eles não me reconheceram. Então, isso está acontecendo para que eles me reconheçam como o Pai, o Senhor Todo-Poderoso. Mas a saída deles já está decretada, eles já estão de saída. Olha que conversa natural de um filho de Deus com o Pai Todo-Poderoso. Eu pergunto, ele responde. Eu pergunto, ele responde. É assim que ele nos quer, a cada dia, alcançando entendimento com ele, crendo nele e vivendo nele. Porque essa é a vontade dele para nós. Irmãos, nós temos muita. Olha, essa caminhada nossa é muito longa. Muito longa. Nós temos muito a fazer, muito a aprender. Mas glória a Deus que nós estamos juntos. Juntos, uma congregação toda focada na mesma visão. Qual visão? Pastor Ed falou aqui. Qual que é? Fundamentados na palavra. Essa é a nossa visão. Crescer, progredir e prosperar. Fundamentados na palavra de Deus. E o fundamento da palavra de Deus nos leva a quê? Que enquanto crescemos, progredimos e prosperamos, nós vamos fazendo a vontade de Deus e ganhando vidas para Ele. Amém? Amém? Esse é o chamado para essa igreja, irmãos. Esse é o chamado para essa igreja. Não tem outro. Então, é aprendermos a viver dessa forma, viver pela fé. Amém? É só o começo. Estamos começando. É dia de festa, não vou me delongar mais não. Na hora que acabar o culto, vocês vão ter liberdade de caminhar por todos os lugares e ver como é que está lindo. Está lindo. Ah, mas debaixo da escada ainda está cheio de entulho. Está lindo. Ah, ali no lugar do rema não está pronto ainda. Está lindo. Aliás, tem que estar pronto antes do dia 9. Dia 9 começa as aulas. Quem quer fazer o rema? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, Ana. Depois reúne com esse pessoal, nós vamos dar um jeito. Amém? Porque chegou o tempo, irmãos, de avançar cada vez mais no conhecimento do Senhor. Você está preparado para isso? Glória a Deus, vamos viver. Vamos viver a vitória de Cristo. Amém? É só o começo.